Cláudia, primeiro, você não está sozinha, nós estamos com você. Claudia, innanzitutto non sei da sola, noi siamo con te. O mundo inteiro está conectado e está principalmente tendo compaixão pela dor que cada um está sentindo. Tutto il mondo è collegato e avendo innanzitutto compassione dal dolore che ognuno sta provando. Todos queriam realmente fazer alguma coisa da sua própria vontade e saber que, pelo o que estiver fazendo, vai estar conseguindo curar. Mas Tutti isso noi, não está no nosso poder. tutti noi avremmo voluto fare qualche cosa ed è di nostra possibilità poter aiutare, anche guarire, ma sappiamo che che non tutto questo è nel nostro potere. De tempos em tempos, Di tanto in tanto, quando o Pai vai dando oportunidades para todos nós que temos as mesmas oportunidades, quando il Padre dà delle opportunità a tutti noi che abbiamo le stesse opportunità, e nós vamos deixando elas vazarem pelos dons dos nossos dedos, e noi li lasciamo praticamente scivolare dalle nostre dita, dalle nostre mani. nós vamos empurrando para frente a responsabilidade que nos caberia hoje. Noi spingiamo in avanti la responsabilità che ci spetterebbe oggi. Então, ao invés das pessoas buscarem se espiritizar, E quindi anziché le persone cercare di spiritualizzarsi, olhar para dentro de si e perguntar a si mesmo o que é que eu estou fazendo aqui e qual é o objetivo de estar aqui agora. guardare dentro di sé e domandarsi che cos'è che sto facendo qui e qual è l'obiettivo, cosa devo essere adesso, fare adesso. Então, o que acontece? Ao invés de fazermos esse movimento de ressignificação dos nossos sentimentos, das nossas escolhas, da nossa própria vida, Quindi cosa succede? Anziché dare un nuovo senso alle nostre scelte, al significato, quello che stiamo facendo della nostra vita, nós olhamos o mundo para fora, como se ele estivesse aqui somente para nos servir do prazer. guardiamo il mondo così dall'esterno, come se lui fosse solo lì per servirci e per compiacerci. Então, a busca incessante pelo poder, pelo domínio, pelo La cerca controle, incessante per il lavoro, per il potere, per il dominio e, principalmente, a busca que temos em ter as coisas, em receber, em conseguir ter as coisas. e specialmente la ricerca che abbiamo di ottenere le cose, di riuscire, di avere delle cose. Então, o mundo, como de uma forma geral, Il mondo in un modo esqueceu, generico esqueceu que tem uma força maior que faz com que tudo isso se encaixe, funcione. si è dimenticato che c'è una forza maggiore che fa sì che con tutte queste cose si possono incastrare e funzionare insieme. Se a rotação do planeta acelerasse um segundo a mais ou diminuísse um segundo a mais, Se la rotazione del pianeta si accelerasse un secondo in più o il contrario, uno in meno, se as ondas do mar fossem mexidas, digamos assim, de formas diferentes, se le onde del mare fossero manipolate in modi diversi, não teria mais vida na Terra. non ci sarebbe più vita sul pianeta.
Então, tudo é completamente ligado, interligado, ajustado e encaixado. Tutto è esattamente connesso, collegato, è incastrato l'uno nell'altro. Então, nós vamos vivendo no ritmo de deixa a vida me levar, do jeito que for tá bom, o que importa são as coisas que eu busco conseguir para mim. Normalmente lasciamo che la vita ci porti, che le cose vadano così, a bel piacimento. Isso é uma demanda mundial, do planeta. Todo mundo está vivenciando mais o ter e esquecendo do ser. Tutti nel mondo attualmente stanno vivendo più l'avere, dimenticando dell'essere. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo de transição planetária. Il momento che Essa stiamo transição vivendo è quello della transizione planetaria. E questa transizione é para haver uma mudança completa do estágio da evolução de cada um de nós. è all'intento di rivedere e aumentare lo stato di evoluzione di ciascuno di noi. É para a gente mudar a lente dos óculos para poder enxergar a vida de uma outra forma. Dobbiamo cambiare la lente dei nostri occhiali per poter visualizzare la vita in un altro modo. Então, essa mudança planetária que acontece no mundo espiritual, na rotação dos planetas e principalmente dentro de nós, Questa transizione planetaria che avviene nel mondo spirituale, nella rotazione del pianeta e specialmente in quello che avviene dentro di ognuno di noi, é exatamente para pararmos e nós mudarmos. è esattamente per fermarsi e far sì che noi possiamo cambiare. Porque a mudança, ela ocorre de dentro para fora, não ao contrário. Il cambiamento avviene dall'interno verso l'esterno, non al contrario. Então, você imagine, se eu pedir para você mudar alguma coisa na tua vida, você vai ter resistência e não vai fazer. Quindi, se dovessi chiederti di fermarti e cambiare qualcosa nella tua vita, potresti avere una resistenza e non aver voglia di farlo. Quando você está sobre um tapete e esse tapete se move, Quando ti trovi su un tappeto automaticamente você se movimenta. e questo tappeto si muove, anche tu ti sposti, ti muovi. Você procura um estado de segurança, a fazer um movimento que você não fazia antes. Cerchi uno stato di sicurezza, a fare un movimento che non facevi prima. Então, o que acontece? Você vai mudar porque algo mexeu, mudou na tua vida. Quindi, cosa succede? Tu cambierai perché qualcosa ti ha cambiato, qualcosa ti si è smosso nella tua vita. Então, em realidade, a gente só modifica quando a gente quer e quando a gente tem que sair da zona de conforto que a gente vive. La realtà noi cambiamo soltanto quando noi lo desideriamo oppure quando dobbiamo spostarci per forza dalla zona di comfort dove ci siamo messi. Zona de conforto não significa que estamos vivendo em condições socioeconômicas, espirituais, em paz, feliz. La zona di comfort non vuol dire che stiamo vivendo felici nella nostra vita privata o economica o lavorativa, per esempio. Significa que nós estamos habituados a passar os transtornos, as dificuldades.
Significa che siamo abituati a vivere dei turbamenti, delle difficoltà, dificuldades de relacionamento, principalmente familiares, social e profissional. difficoltà di rapporto sociale, della famiglia. Então, quando acontece esse movimento, Quando avviene nós, quel movimento, nós temos que mudar alguma coisa. noi dobbiamo cambiare qualcosa, Porque nesse momento, in questo momento nós saímos da zona de conforto. usciamo dalla nostra zona di comfort. A gente está vivenciando, muitas vezes, um desentendimento imenso, familiar ou profissional. E stiamo attraversando magari, per esempio, un momento di molte scontentezze o comunque di non comprensione nel lavoro o in famiglia. Então, quando nós passamos por essas situações, nós agimos sempre da mesma maneira. Quando viviamo queste situazioni, agiamo sempre allo stesso modo. E aí as coisas se acalmam, dali um tempo, tudo parece estar acontecendo novamente. Poi le cose si tranquillizzano e poi più in là, dopo un po', sembra che sia ritornato tutto di nuovo. Então, nós, quando estamos de frente a um desafio na vida, nós damos a mesma resposta. Quando ci troviamo nella nostra vita dinanzi a una sfida, noi diamo la stessa risposta. E a vida vai dar a mesma resposta, igualzinho para a gente, não muda. E anche la vita ci darà la stessa risposta, non cambia. Então, quando olhando para trás, o que eu tenho feito, fiz na minha vida? Quando guardiamo indietro e pensiamo che cosa ho fatto e sto facendo nella mia vita, E eu observo que eu passo por situações semelhantes várias vezes e venho agir do mesmo jeito. e io osservo che io passo per situazioni simili per diverse volte e in ognuna di queste io agisco allo stesso modo, Então, é porque nós temos medo do novo. è E nós perché dizemos assim: abbiamo paura del nuovo e ragioniamo così. se a coisa está ruim assim, Se la cosa non va bene melhor così, continuar assim, meglio continuare così, porque assim eu já sei como é. perché così come sta io già conosco, so già com'è. Então a gente não modifica. Quindi noi non cambiamo. Como eu disse anteriormente, Come ho detto in precedenza, quando nós vamos nos acomodando nessa zona de conforto, sem se esforçar para modificar e crescer, quando ci stabiliamo in questa zona di comfort, senza fare un sforzo per modificare e crescere, a vida vem e chacoalha aquela grande peneira que nós estamos vivendo. la vita arriva e smuove quello grande, come si dice? Setaccio. Setaccio, grazie. E aí nós temos que achar uma outra maneira de agir, E così porque aquela não se encaixa mais. dobbiamo trovare un altro modo di agire perché quella di prima non funziona più. Então, quando eu começo a agir diferente, tudo à minha volta começa a mudar. Quando incomincio a agire in un modo diverso, tutto intorno a me comincia a cambiare. É a transição planetária, a transição interna do espírito.
È la transizione planetaria, la transizione interna dello spirito. E nós estamos chegando no cume dessa transição, que é o momento mais perturbador. E noi stiamo arrivando nel picco di questa transizione, che è il momento più di disturbo. Então, o que acontece? É como se o Pai paralisasse todo mundo para voltar para dentro de si. È come se il padre paralizzasse, fermasse tutti affinché potessero ritornare dentro se stessi. Então, as pessoas não saem correndo em busca de supérfluo e de perdições, passatempos. Così la persona non esce in giro in cerca di superfluo, di qualcosa che solo per passare il tempo. Então, nós começamos a olhar para dentro de nós, E nós così começamos a nos olhar no espelho. cominciamo a guardare dentro noi stessi, incominciamo a guardare nello specchio. Temos que começar a conviver mais perto da família, daqueles que estão à nossa volta. Dobbiamo iniziare a convivere con quelli che sono più vicino a noi e con quelli della nostra famiglia. E aí nós passamos a enxergar que os valores não são ter, não é posse. E così vediamo che i nostri valori non sono quelli del possedimento. Então, nós compreendemos. Eu não preciso ter nada dessas coisas que me deixam rica, que me deixam fazendo gastos sem necessidade. Quindi comprendiamo che non ho bisogno di nulla di queste cose superflue che ho, nemmeno di diventare più ricchi, né di fare più spesa o di avere delle cose superflue. Aí nós pedimos ao Pai a única coisa que importa. E così noi chiediamo al Padre l'unica cosa che veramente importa. Senhor, eu quero viver, eu quero conviver com as pessoas que estão próximas de mim. Signore, io voglio vivere e voglio convivere con le persone a fianco a me, accanto a me. E aí a gente pode buscar a convivência simples, a conversa simples, a proximidade carinhosa. E così possiamo cercare i rapporti semplici, il dialogo semplice, la vicinanza affettuosa. E o que a gente vê? A compaixão brotando dentro da gente. E vediamo così la compassione che fiorisce novamente dentro di noi. Nós passamos a nos importar com a dor do outro, com a dificuldade do outro. E allora cominciamo a dare più importanza alla difficoltà dell'altro. E esse momento está acontecendo mundialmente. E in questo momento in particolare ciò sta avvenendo mondialmente, in tutto il mondo. Cada país tem um tipo de dificuldade. Ogni paese riscontra un tipo di difficoltà. Nós não nascemos onde nascemos e vivemos onde vivemos por acaso. Noi non siamo nati o viviamo dove viviamo tanto per caso. É a lei da afinidade e da atração. È la legge dell'affinità e dell'attrazione. Então, nesse momento, nós estamos cada um onde deveríamos estar. Quindi in questo momento ognuno di noi si trova nel luogo esatto dove dovrebbe trovarsi. Porque cada país tem uma dificuldade. Por exemplo, Ogni paese ha una difficoltà. Per esempio, um país tem dificuldade de equilíbrio moral. un paese ha difficoltà di equilibrio morale.
outro, de relacionamento, de se aproximar do outro, de tocar, olhar nos olhos. Un'altra è di rapporto, di avvicinarsi l'uno dell'altro, di toccarsi, di guardarsi negli occhi. Outro país, o povo é completamente individualista. In un altro paese il popolo è completamente individualista, per esempio. Então, cada população de cada país vai trabalhar a sua dificuldade nesse momento. Quindi ogni popolazione di ogni paese lavorerà in questo momento la propria difficoltà. O mais importante de tudo isso, Ma il più importante di tutto ciò, não estamos à deriva. non siamo lasciati da soli. A espiritualidade está vindo constantemente a nos fortalecer, porque nós estamos preparados para passar esse momento. Gli spiriti sono accanto a noi e vengono costantemente a fortificarci ulteriormente perché noi siamo preparati per attraversare queste sfide, questo momento. O Pai, ele não coloca na nossa vida dificuldade maior do que a gente suporta. Il Padre non rimette nella nostra vita difficoltà superiori a quanto possiamo sopportare. Ele coloca pouco abaixo do que a gente suportaria. Então, ainda suportaríamos mais. Mas nós nos queixamos, achamos que não estou no limite. Lui ci mette un pochino abasso di quanto è la nostra sopportazione, ma noi diciamo lo stesso che non sopportiamo, ma avremmo potuto sopportare anche di più. Ele nos ama profundamente e nos criou para sermos vencedores e não sofrermos. Lui ci ama profondamente e ci ha creato per essere vincitore e non soffrire. Então, esse momento, Quindi questo momento, aquele que vai adoecendo, ele coloro vai, che si ammalano, ele vai passar por uma reflexão de transformação de valores. passeranno da una riflessione di trasformazione di valori. E nós precisamos perguntar a seguinte coisa para a gente mesmo. Dobbiamo domandare a noi stessi O que essa doença está dizendo para mim? O que eu preciso olhar para mudar? che cosa questa malattia mi sta dicendo, cosa bisogna guardare per cambiare. Porque o estado emocional de cada pessoa coloca ela diminuindo a sua imunidade ou aumentando. Lo stato emotivo di ogni persona fa sì che lei possa diminuire o aumentare la propria difesa immunitaria. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão se contaminar com o vírus. Ci sono delle persone, per esempio, che si contamineranno con il virus, mas não vai desenvolver a doença. É um hospedeiro. ma non svilupperà la malattia, rimarrà lì come ospite. Porque essa pessoa está com o estado de imunidade dela elevado, está mais equilibrada emocionalmente. Perché questa persona è più equilibrata emotivamente. Então, ao invés de nós nos prendermos, tocarmos, Anziché allora noi di legarci e toccare as coisas boas, por menor que sejam, que acontecem no nosso dia,
Le cose buone, per piccole che siano, nel nostro quotidiano, nós nos concentramos, nos focamos nas coisas negativas que nos acontecem. spesso noi ci concentriamo nelle cose negative che ci succedono. Se acontecer 4 coisas boas no seu dia e uma ruim, Se nella tua giornata succedono 4 cose buone e una cattiva, quando você encontrar com qualquer pessoa, qual é a coisa que você vai contar? quando ti incontrerai con qualche persona, che cosa racconterai? A coisa ruim, a única ruim. L'unica cosa non bella, non positiva. Então, por que você vai contar a única ruim se te aconteceram 4 coisas boas? E perché allora racconterai l'unica non cattiva quando ti sono successe 4 cose buone? Nesse momento, a gente revive toda a situação negativa. In questo momento vivenziamo tutta la situazione negativa. O nosso cérebro, quando nós nos recordamos de situações difíceis, Il nostro cervello, quando noi ci ricordiamo di situazioni difficili, ele não sabe distinguir se aquilo está acontecendo agora, novamente, ou se é passado. non sa distinguere se quelle cose sta succedendo adesso, nuovamente, o se è una cosa del passato. Então, todas as minhas células, meus órgãos, ele recebe toda a descarga do mesmo momento em que eu passei a situação, ele recebe toda novamente. Quindi vuol dire che il mio corpo, i miei organi ricevono nuovamente tutte quelle scariche di quella situazione, di quell'emozione che mi aveva provocato allora. A minha imunidade baixa, Basta così la mia immunità, eu passo a me deprimir, io poi entro in depressione, não consigo me concentrar em nada positivo, porque nada me deixa em estado de relaxamento, alegria, menos tensão. non riesco a concentrarmi, vivere nulla di positivo, pensare nulla di positivo, perché nella mia testa non mi lascio, non mi do questo diritto perché non sto sempre vivendo quell'altra situazione di tensione. E ao invés de ter menos tensão, eu aumento a minha tensão e a minha fragilidade. E così facendo aumento la mia tensione e la mia fragilità. Então, eu fico mais vulnerável à contaminação e mais difícil eu superar e recuperar. Divento più vulnerabile alla contaminazione e è più difficile superare e recuperare. E esse momento em que a pessoa se contaminou, Nel momento in cui la persona si è contaminata, o que ela precisa fazer é elevar a imunidade dela. quello che deve fare è elevare la sua immunità. Como demora um certo tempo para ela, para a doença se manifestar, E come ci vuole un certo tempo affinché la malattia si manifesti, então quando se manifesta é tudo muito rápido. quando si manifesta è tutto molto veloce. Então é mais difícil a pessoa mudar a sua vibração emocional. Ed è quindi più difficile che la persona possa cambiare la sua vibrazione emozionale. O segredo, então, Quindi está il segreto si trova in manter e buscar elevar o tempo inteiro
E mantenere, cercare di elevare tutto il tempo a nossa emoção positiva. la nostra emozione positiva. Quando você encontra com seus pacientes Quando tu ti incontri con i tuoi pazienti e você vê que eles estão sozinhos, e vedi che loro sono da soli, diga para eles lembrarem, se recordarem di loro di ricordarsi as coisas positivas, as coisas boas que eles já viveram na vida deles. delle cose positive, delle cose buone che hanno già vissuto nella loro vita. Porque como o nosso cérebro não distingue passado do presente, Siccome il nostro cervello non distingue il passato dal presente, ele vai estar banhando, descarregando em todos os órgãos o bem-estar, a alegria. lui starà scaricando in tutti gli organi il benessere, la gioia E começa a levantar a imunidade dele. e incomincerà ad alzare la propria immunità. Então, ele vai formando resistência In questo para que caso o vírus enfraqueça. costituirà una resistenza affinché il virus non lo indebolisca. Porque o vírus, ele tem um ciclo natural da vida dele. Il virus ha un ciclo naturale della sua vita E as nossas células também têm um ciclo natural da vida delas. e anche le nostre cellule hanno un ciclo naturale della loro vita. Se nós ficamos nos amargurando com as coisas que estamos passando, Se noi ci amareggiamo con le cose che stiamo attraversando, elas se tornam receptivas a toda descarga negativa que nós geramos. loro diventano ricettive a tutte le scariche negative che generiamo. Então, a forma que você tem de auxiliar os seus pacientes La forma che hai per aiutare i tuoi pazienti é levar alegria para eles e para você. è portare a loro la gioia e anche a te. Fazendo se projetem mentalmente. Facendo sì che si proiettino mentalmente Nos jardins floridos, muita planta, nei giardini fioriti con molta pianta, respirando aquele ar puro, leve, com aquele solzinho gostoso. respirando aria pura, leggera, con quello sole che riscalda, buono. Ele recordando de situações e locais que ele esteve e que lhe fez muito bem. Ricordando di situazioni, dei luoghi dove sono stati, che sono state e che gli ha fatto molto bene. E ele dizendo para esse vírus: E lui dicendo a questo virus: eu não quero te destruir. Non ti voglio distruggere. Só quero que você tenha o seu ciclo natural de vida Voglio sem solo che continuar tu abbia il tuo ciclo naturale di vita, però senza continuare contaminando as minhas células. contaminando le mie cellule. Eu auxilio na sua vida e você na minha. Ti aiuto nella tua vita e tu nella mia. Iraci, desculpa se eu te interrompo, isso é importante, eu acho. Porque as pessoas vivem a questão do vírus como se fosse uma praga para exterminar. Aí você está falando que você o ajuda a viver na sua vida. Nós vemos isso como um inimigo para ser combatido. Você está colocando numa outra posição. Exatamente. Porque é como se a gente tivesse um tumor
um câncer. Ho detto a Iraci che noi vediamo i virus, un contagio come un nemico. Lei invece lo sta mettendo quase como se fosse alla pari, não? Você falou exatamente o quê? É como se a gente tivesse um tumor dentro da gente. É como se nós tivéssemos um tumor em nós. Se você combate as células do tumor buscando e dizendo que você quer destruí-la, se tu combatti la célula del tumore dicendo che la vuoi distruggerle, elas automaticamente vão se reproduzir mais acelerada ainda. Loro automaticamente si riproducono in modo ancora più accelerato. Porque como ela tem vida, ela está buscando se defender. Perché siccome loro hanno vita, cercano di difendersi. Então ela vai combater as células boas. Quindi così facendo lei combatterà le cellule buone. Se nós conversamos com as células, se noi dialoghiamo con le cellule e dizemos, eu não quero te destruir, eu quero que você tenha o ciclo natural de vida somente sem se reproduzir. Io non ti voglio distruggerti, voglio che tu abbia un ciclo naturale della vita, però senza riprodursi. Então, você não estimula ela a crescer, mas ela se acalmar e receber o tratamento de forma que ela vá reduzindo quando vai terminando o ciclo de vida dela, que é de 3 meses. Quindi tu non la stimoli a riprodursi, ma bensì a stare lì e poi a regredire come è il suo ciclo di vita per quelli 3 mesi. Porque dentro do nosso corpo existe uma luta incessante para a defesa. Dentro del nostro organismo esiste una lotta incessante per la difesa. Então, quando eu mostro para aquele que é considerado o inimigo que ele não precisa se armar contra mim, quando eu mostro a colui che è il mio nemico, però che lui non deve armarsi contro di me, eu acalmo, eu desarmo ele. Io lo disarmo, lo tranquillizzo. Eu deixo de sentir medo. Io smetto di sentir paura. E as minhas células não passam esse medo, essa fragilidade, nem baixa ainda mais a imunidade. E quindi le mie cellule non abbassano ulteriormente la propria imunità. Então, eu proporciono dentro do meu organismo uma paz que serena. Quindi io propicio dentro il mio organismo una pace che rasserena. E todo medicamento que eu tomo, o efeito dele é potencializado porque não tem nada lutando contra. E ogni medicinale che prendo, il suo effetto è potenzializzato perché non c'è nulla che lotta contro. E assim eu vou elevando a minha imunidade e ele vai enfraquecendo e cumprindo o ciclo de vida, porque ele morre automaticamente. E così io elevo la mia immunità enquanto lui cammina verso la morte, perché ogni ciclo ogni vírus ha un suo ciclo di vita. Isso tudo vai fazer bem aos pacientes e a você, porque você não vai prender a sua mente, a sua emoção na dor do outro. Tutto questo farà bene sia a te che ai tuoi pazienti, perché non legherà le tue emozioni nel dolore dell'altro. A sua emoção vai ser um sentimento de compaixão, mas não de assumir a dor para dentro de você. La tua sensazione sarà di compassione, ma non di assumere il dolore e portarlo dentro di te. Você não vai se tornar uma pessoa fria. Non diverrai una persona fredda. Mas vai se tornar uma pessoa que traz o acalento àquele coração. Ma diverrai la persona che porta conforto a quel cuore.
porque o medo paralisa. La paura paralizza. Então, aquele que está contaminado, ele precisa pensar que não tem do que sentir medo. Colui che è contaminato deve pensare che non ha nulla di cui temere, Porque a vontade dele de viver é mais forte do que o vírus. perché la sua volontà di vivere è superiore o più forte al vírus. Desculpa, Iraci, só para sublinhar. A vontade dele é mais forte que o vírus, desde que ele aceite o vírus, que ele não esteja Se na posição de antagonista, né? não queira destruir. Uhum. Infatti, solo sottolineando, come diceva con Iraci, questo tutto se tu non vorrai distruggere il virus. Quindi è un atteggiamento diverso che normalmente si ha nei confronti delle malattie quando li vogliamo sconfiggere, vogliamo distruggerli. Eu sei que é muitas vezes difícil pensar dessa forma, So che molte volte è difficile pensare in questo modo, mas se você observar que estamos pensando de forma contrária e estamos diminuindo a nossa vida, tudo está acontecendo numa repetição, sì, però pensare che stiamo vivendo la nostra vita in un mondo in forma contraria, che tutto stiamo vivendo tutto come se fosse una ripetizione, então está mais do que claro que nós temos que fazer um movimento inverso do que a gente está fazendo. è più che naturale pensare che dobbiamo fare un movimento inverso rispetto a quello che noi stiamo già facendo. Porque aí nós estamos passando a agir e não reagir depois que recebemos um embate. Perché passeremo a agire e non reagire dopo che abbiamo ricevuto un colpo, un qualcosa del genere. Então, nós vamos nos preparando. Tudo isso Dobbiamo prepararci perché tutto questo são orientações espirituais, técnicas que sono eles nos orientamenti trazem, spirituali, tecniche, orientação espiritual e técnicas, que eles nos trazem e tecniche che loro ci portano para que a gente consiga superar esse obstáculo. É só um obstáculo. affinché impariamo a superare questo ostacolo, perché è solo un ostacolo. E todo obstáculo está aí para você vencer, passar por cima, você seguir. E tutto ostacolo, ogni ostacolo è lì perché possiamo imparare a superare e seguire, andare avanti. Não é um castigo de Deus, Non è un castigo di Dio, mas é uma oportunidade para a gente modificar as nossas emoções, a nossa visão da vida. ma è un'opportunità per cambiare le nostre emozioni, la nostra visione della vita. Iraci, depois lembrar de deixar um minutinho para qualquer pergunta, de repente, né? Se tiver alguma Sim, coisa. sim. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Noi diamo all'altro solo ciò che abbiamo dentro noi stessi. Então, cultive dentro de você Coltiva o dentro melhor, il meglio, o positivo, o alegre, o positivo, sol brilhando na sua vida. la gioia, il sole che illumina nella tua vita. Porque aí você vai estar contagiando ao seu redor bem-estar e não contaminando com a dor. Perché contagierà intorno a te il benessere e non contaminando con il dolore. Esse vírus Questo virus é um vírus que tem uma parte que foi de laboratório, c'è una parte che è stata elaborata in un laboratorio,
e que foi perdido um controle de como segurar. E hanno poi perso il controllo di come trattenerlo. E a espiritualidade, utilizando esse meio, E la spiritualità, utilizzando questo mezzo, como contenção dos devaneios come da contenimento população. dell'esagerazione, della pazzia della popolazione, Porque toda a vida ela é feita de ciclos. perché la spiritualità si è utilizzata di questo, perché tutta la vita è fatta di cicli. Então, quando nós temos a oportunidade e não abraçamos ela, aquele ciclo vai se fechar para começar o outro. Quindi quando abbiamo un'opportunità e non utilizziamo, quel ciclo si chiude per poter poi iniziare un altro. Então, está iniciando um outro ciclo de vida para todos nós. Quindi sta iniziando un nuovo ciclo di vita per tutti noi. Vocês estão como se estivesse no olho do furacão com tudo que está acontecendo. Voi siete come se fosse nel centro del ciclone di tutto quello che sta succedendo. E aqui no Brasil, nós estamos indo de encontro ao E in furacão. Brasile, invece, noi stiamo andando incontro a questo tornado, a questo ciclone. Então, nós temos que trabalhar o nosso pensamento, a nossa emoção, Dobbiamo nos lavorare preparando. il nostro pensiero, la nostra emozione, preparandoci. Liberta, minha amiga, esse seu coração dessa dor. A dor não é sua. Libera, Nós compreendemos a dor do outro. amica mia, libera il tuo cuore di questo dolore, perché il dolore non è tuo. Noi comprendiamo il dolore dell'altro. E por isso mesmo que nós podemos ajudar aquele que está passando pela dor. E proprio per questo che possiamo aiutare colui che attraversa il dolore. Porque se nós acolhemos a dor do outro Se e accogliamo il nos dolore amarguramos dell'altro com ela, e poi ci amareggiamo con questa, nós passamos a viver também uma dor que não nos pertence. passeremo a vivere un dolore, anche un dolore che non ci appartiene. E aí eu enfraqueço e não tenho como auxiliar o outro a superar esse momento. E così poi io mi indebolisco e non c'è come aiutare l'altro a superare questo momento. Quando as pessoas passam a compreender que a vida continua, Quando le persone passano a comprendere che la vita continua, nós começamos a visualizar que só existe uma cortina bem transparente do lado de cá e entre o lado de lá. E eles continuam a milímetros de distância só da gente. passiamo a visualizzare che c'è solo come se fosse una tenda trasparente che ci divide da loro e cominciamo così poi come se a visualizzarli, a percepire che dall'altra parte di questo velo c'è qualcuno. Não há distância. Non esiste distanza. Então, é um momento de despertar mundial. È un momento di risveglio mondiale questo. Estamos indo para a regeneração. Stiamo a cammino della rigenerazione. E nós sabemos que muitos não irão para a regeneração. Também nem sei se eu estou dentro desse muitos aí ainda. E sappiamo che molti non andranno verso la rigenerazione e noi non sappiamo nemmeno io so se io sono dentro questi che andranno nella rigenerazione. Na minha visão, eu não estou nem um pouco preocupada se eu estou dentro ou não. Eu estou preocupada em fazer o bem, estender a mão e saber que eu estou fazendo alguma coisa nessa convivência de relação com o outro, dentro da compreensão. Nella mia veduta non sono preoccupata se sto andando verso la rigenerazione oppure no, ma solo che sto facendo il bene e mi preoccupo di quello che sto facendo. Era sì,
Desculpa a pergunta, mas, por exemplo, eu espero de conseguir colocar essa pergunta. Qual mensagem você pode deixar para os espíritas? Porque os espíritas que estão aqui agora, naturalmente, talvez possam ajudar as pessoas através do próprio comportamento de como se colocam. Mas, às vezes, o espírita, porém, corre o risco de exagerar e ser o fanático da situação. Eu sou o missionário, porque em algumas passagens diz, ide e fazer isso e aquilo. Então, aí, corre o risco de passar de um lado, de um extremo, para o outro. Não, nós Allora, temos que nos colocar em igualdade. allora, quello che ho chiesto era sia proprio questo, qual è il ruolo dello spiritista? Perché sappiamo che lo spiritismo ha un messaggio che può aiutare, ma che nel contempo però lo spiritista non può sentirsi come se fosse un missionario e quello che è qui per salvare tutti, no? In effetti lei dice che noi dobbiamo mettersi nello stesso piano dell'altro. Todos nós temos uma missão, e a nossa missão é cumprir com a melhora íntima da gente e não ser superior ao do outro. Ognuno di noi ha una missione e la nostra missione è contribuire per il nostro miglioramento interiore nostro e non di essere superiore all'altro. Porque todos temos uma missão, mas raríssimos os que são os missionários. Tutti abbiamo una missione, ma sono rari coloro i quali sono dei missionari. Quando eu vou socorrer, ajudar e buscar mostrar ao outro que existe uma luz ali onde você vai atravessar uma porta e você vai continuar vivendo. Quando cerco di illustrare a una persona che c'è una luce che attraverserai questa luce, che ce l'ha una porta e dall'altra parte continuerai a vivere, eu não vou jamais dizer como se eu fosse detentora de um conhecimento que ninguém tem e que eu entendo melhor que o outro. non posso esprimermi come se avessi una conoscenza superiore a quella che ha l'altro, come se io fossi quella che sa tutto, per il modo di dire. Vou me colocar na posição igual a do outro. Devo mettermi nella posizione uguale a quella dell'altro e vou dizer isso a ele de forma que nós vamos atravessar junto da mesma maneira e chegar no mesmo lugar. A lui, di modo che capisca che noi attraverseremo insieme allo stesso modo e arriveremo allo stesso posto. E capaz que o outro tenha um entendimento ainda, quando ele ouvir isso, muito superior ao meu. E può darsi che l'altro, quando mi sentirà, avrà una comprensione anche superiore alla mia. Porque quando chegar a minha vez, eu posso estar passando por essa porta com muito medo e o outro passou numa tranquilidade. Perché può essere che quando arriva il momento di attraversare questa porta io avrò molta paura, mentre l'altro lo farà con tranquillità. Se nós estamos todos passando isso agora, Se tutti essa noi contaminação, stiamo passando questo momento adesso, di questa contaminazione, é porque estamos todos na mesma condição evolutiva, nem mais e nem menos. Siamo tutti nella stessa condizione evolutiva, né di più né di meno. Porque se estivéssemos melhor, não estávamos aqui. Perché se fossimo migliori, non saremmo qui. C'è qualcuno che vai fare qualche domanda a Iracy? Mi senti? Sì? Ciao, buonasera. Io sono brasiliana, non so, pode fazer a pergunta em português. Ah, tá bom. Boa noite. Eu queria saber se eu entrei um pouco tarde, não sei se falaram já alguma coisa sobre a situação no Brasil. Como toda a minha família está ali, eu queria saber se ela teria alguma prospecção de como vai ser o vírus no Brasil.
Allora, per cortesia, querida, fala in italiano também. Ok. Essendo brasiliana, volevo fare la domanda per capire la situazione in Brasile. Se lei c'è qualcosa da dire di come la situazione lì, come sarà nella visione dello spiritismo. Aqui está só no começo ainda. Então, a primeira fase. In Brasile è solo l'inizio, è la prima fase. E nessa primeira fase, poucos estão compreendendo, estão se preparando. E in questa prima fase, pochi stanno comprendendo e pochi si stanno per cui preparando. É como se não tivesse interiorizado o que está acontecendo a nível mundial. È come se non avessero ancora compreso quello che sta succedendo a livello mondiale. Tipo assim, acontece, se acontecer, vai acontecer com os outros, lá não sei que cidade, não sei aonde, não sei o quê, mas não comigo. È tipo così, come se dovesse succedere, succederà in un'altra città, con un'altra persona, ma non con me, non dove mi trovo. Então, quando começar a entrar na segunda fase e que aí vai vir uma, digamos que uma avalanche de contaminados, ou seja, que começar a apresentar. Quando entrerà nella seconda fase, allora verranno magari tanti contaminati. Aí todo mundo vai entender o que está acontecendo e se recolher. Não tem ninguém em desespero, em pânico, nada. Tutti comprenderanno quello che sta succedendo. Per adesso non c'è nessun stato di panico, nulla di questo tipo. Nós suspendemos todos os trabalhos presencial no SEJA. Noi abbiamo sospeso tutti i lavori presenziali anche nella nostra casa spiritista. E uma situação engraçada, in una situazione particolare, que nós explicamos tudo a todo mundo. Noi abbiamo spiegato tutto a tutti. E tem voluntários que estão indo lá para fazer gravações, tem funcionários, tem várias situações. E noi abbiamo volontari che vanno lì per fare delle registrazioni, per fare delle preparazioni, volontari, eccetera. E eu orientei que todos usem máscara e luvas. Io ho orientato a tutti di utilizzare sia le mascherine che i guanti. E desde funcionário até todos os voluntários. Questo sia dai dipendenti che lavorano lì, sia da parte dei volontari, di entrambi. Então, nós temos que nos preparar. E Dobbiamo agora prepararci. O governo está tomando providências, parando shows, parando tudo. Il governo adesso ha cominciato a prendere provvedimento, fermando i concerti, tutta una serie di cose, no? Isso vai fazer com que todos comecem a entender e abraçar a segurança. Questo farà sì che tutti cominciano a comprendere e abbracciare questa sicurezza. Iraci, tem um commento de um rapaz aqui que eu acho interessante. Ele falou assim, que ele gostei muito é italiano, né? Que ele gostou muito do que você falou sobre o câncer, porque ele tem um câncer e as suas observações são verdadeiras. Em primeiro lugar, o câncer, ele não é seu inimigo. In primo luogo, il cancro non è il tuo nemico. Em realidade, são as suas emoções, inúmeras que você vivenciou até hoje. In realtà sono le tue emozioni, le innumerevoli che hai vissuto fino ad oggi. E que, ao invés de você buscar trabalhar e diluí-las,
E che anziché di cercare di lavorarle e diluirle, você deixou de lado, ah, não vou mais pensar nisso e vou seguindo a vida, pronto, acabou. è come se le avesse messe da parte e fosse andata avanti nella propria vita. Então, essas emoções que são negativas, elas estavam condensadas e vieram para o seu organismo. Queste emozioni che erano negative erano condensate e poi sono venute nel tuo organismo. E exatamente no órgão que estava mais fragilizado. Ed esattamente nell'organo che era più fragile in quel momento. Naquele exato momento. Então, nós que desenvolvemos os nossos tumores inconscientemente. Noi praticamente sviluppiamo il nostro tumore in modo inconsapevole. Então, o momento é parar, ver a localização. Il momento di fermarsi, vedere la localizzazione E perguntar: e o que domandare é que você quer de mim? O que é que você está querendo me dizer? che cosa vuoi da me? Che cosa mi vuoi dire? Porque, em realidade, são os nossos órgãos pedindo ajuda. Olha para mim, o corpo da gente. E in realtà sono gli organi che stanno chiedendo aiuto, che dice guardami, guardami. Então, nós precisamos, nesse momento, voltar o olhar para a gente e desenvolver o auto-amor. Quindi in questo momento dobbiamo volgere lo sguardo interiormente e sviluppare il nostro autoamore, l'amore verso noi stessi. Se libertar dos incômodos, de alguma culpa, de alguma Liberarci delle insatisfação. colpe o delle eventuali insoddisfazioni che abbiamo nella nostra vita. Desgosto que a gente teve com inúmeras situações. Piacere che abbiamo avuto in innumerevoli situazioni. Alguma situação triste que marcou e lá ficou a marquinha, a gente deixou só passar, mas não se libertou daquilo. Alcune situazioni che ci ha fatto del male, che è rimasto lì un segno che abbiamo lasciato passare, ma che in fondo quella cosa è rimasta ancora lì. Uma coisa muito importante para nós fazermos, sendo portador ou não de um tumor, porque nós não somos doentes. Uma cosa molto importante che dobbiamo fare, essendo un portatore oppure no di un tumore, perché in realtà noi non siamo malati. Estamos temporariamente com algo que não nos pertence. Stiamo soltanto temporaneamente con qualcosa che non ci appartiene. Quando ouvimos alguém dizer alguma coisa que nos amarguramos. Quando sentiamo qualcuno dice qualcosa che ci amareggia. Alguma coisa que chateia. Qualcosa che ci fa star male. Ou algum acontecimento que me causa frustração ou contrariedade. O qualcosa che mi causa frustrazione o contrarietà. E até as coisas positivas que acontecem. E persino le cose positive che succedono. A primeira pergunta é: la prima domanda è: o que essa situação está me trazendo de bem? O que essa situação está me trazendo de positivo? Che cosa questa situazione mi sta portando di positivo? Se a resposta for nada ou só gerando incômodo, se la risposta sarà nulla o mi sta solo generando disturbio, eu vou colocar isso na lixeira. Prenderò questo e metterò nella spazzatura. Não vou alimentar e nem guardar aquilo comigo, porque eu não preciso disso. Non alimenterò e né terrò quello lì con me perché non ho bisogno di nulla di questo.
Quando a resposta for, nossa, isso me fez muito bem, Quando la risposta sarà, ah, questo mi ha fatto molto bene, isso eu vou guardar dentro de mim e vou pensar sempre nisso e até replicar para outras pessoas o bem-estar que me gerou. questo terrò dentro di me, ricorderò sempre e anche replicherò alle persone per dire il benessere che ha generato dentro di me. Porque eu vou estar vivenciando esse bem-estar inúmeras vezes e todas as minhas membranas estarão recebendo e concentrando, mantendo essa descarga positiva. Perché io rivivrò questa cosa e tutte le membrane ogni volta, ogni mia membrana starà raccogliendo ancora queste sensazioni e alimentandosi da queste sensazioni positive. E isso é para o vírus, isso é para todas as coisas que nos acontecem, que vivenciamos. E questo serve sia per il virus o qualsiasi cosa che viviamo, che ci succede. O que não me serve, eu não vou guardar dentro de mim. Fora, não vou reviver novamente. Não preciso disso. Quello che non mi serve non tratterrò, non terrò dentro di me, perché non mi serve. Então, haja assim e converse com qualquer órgão seu que não esteja em equilíbrio. Quindi agisci così e fai un dialogo con qualsiasi organo tuo che non si trovi in quel momento in equilibrio. Obrigada, Elaci. O bem-estar é importante. Il nostro benessere è importante. Vabbè. Eu sou Gisela, então eu quero agradecer por todos os esclarecimentos que me foi dado. Vou tentar transmitir às pessoas aqui do meu país, as que são interessadas no argumento. E nada, quero só agradecer por todas as informações aqui deixadas. Gisela, onde você está? Em qual cidade? Eu estou na Marque, em Servilhano, e é uma situação difícil aqui, porque essa manhã o jornal identificou que a Marque está com 1.200 casos positivos e já começaram a acontecer os desencarnes e é difícil toda essa situação, mas a gente, com todas as informações, né, que a gente tem, tanto da espiritualidade como das redes sociais, dos jornais, eu acredito que agora a humanidade está preparada, sim, para essa regeneração, e quem não tiver preparado, né, como a escritora falou, a Iraci, todos nós estamos aqui por uma missão e nem todos conseguimos ser missionários, mas eu só tenho a agradecer a espiritualidade por todas as informações dadas, né, todos os argumentos que nos fazem refletir, pensar e acreditar e confiar na superioridade divina, né? Em Deus, nosso Pai. Muito obrigada, Regina, por todo. Eu estou com o meu filho aqui do lado e ele está ouvindo a tradução, não? Uhum. E é isso. Muito obrigada. Eu queria só agradecer para vocês. Obrigada a você, viu, Gisela? A Gisela ha voluto solo ringraziare l'opportunità perché nella sua zona delle Marche sono stati diagnosticati molti nuovi altri casi, più di 1.000, 1.200 circa, dei nuovi decessi, eccetera, e quindi ritieni che quello che è stato detto stasera sia stato per lei di molto aiuto anche per come affrontare e parlare con altre persone.
Grazie mille della partecipazione, Gi. E por isso, sabe, Iraci, é muito importante realmente as palavras que você está deixando, porque isso nos fortalece para enfrentar o cotidiano e o diálogo com outras pessoas também, né? Abbiamo qualche altro commento, qualche domanda? Io ho chiesto a Iraci se poteva gentilmente ripetere quelle parole che è tipo una piccola conversazione che facciamo con le nostre cellule, che lei ci ha detto all'inizio. Così sarà di aiuto sia per noi che sia per tutte le altre persone bisognose che hanno una malattia, un virus, quello che è. E adesso lei ci ripeterà. Quando nós estamos, não somos adoecidos. Quando stiamo, perché non siamo ammalati, quando noi stiamo ammalati, qualquer órgão que seja, in qualsiasi organo del nostro organismo, in qualsiasi sia questo organo, ele está temporariamente adoecido em estado de fragilidade. questo organo si trova temporaneamente ammalato e in stato di fragilità. Então, eu vou conversar com as minhas células, porque elas me ouvem, elas sentem o que eu transmito a elas. Quindi io dialogherò con le mie cellule perché loro ascoltano, sentono ciò che io dico loro. Quando eu estou nervosa, eu estou descarregando peso, adrenalina, mal-estar a elas. Quando sono nervosa, io scarico peso, adrenalina sulle mie cellule. Então, eu vou conversar com as minhas células quando elas estão em desequilíbrio, em situação tumoral. Quindi io parlerò con le mie cellule quando loro non sono in equilibrio o quando hanno una situazione di un tumore. Minhas células queridas. Cellule, care cellule. Eu estou mentalizando o órgão que ela está. In quel momento io sto mentalizzando l'organo dove si trova questa cellula. Mentalizo ela perdendo toda a escuridão que há nela, o cinza, e voltando a ficar vivificada. Io la immagino e vedo tutto con tutto il grigiore che è intorno a questa cellula e immagino che pian piano diventa chiaro e lei torni a brillare. Vou dizer, eu não quero te destruir nem te exterminar. Non voglio distruggerti né sterminarti. Eu só quero que você tenha o seu ciclo natural de vida. Vorrei che tu avessi soltanto il tuo ciclo naturale di vita. Somente sem se reproduzir. Soltanto che senza riprodursi. Vou te proporcionar calma, bem-estar Ti e propizierò proteção. calma, benessere e protezione. Não vou descarregar irritabilidade sobre você. Non scaricherò irritabilità su di te. Porque você precisa de viver e eu te ajudo a viver. Perché tu hai bisogno di vivere e io ti aiuto a vivere. E você também me ajuda a viver, me dando a vida somente sem se reproduzir. E anche tu mi aiuti a vivere dandomi la vita soltanto senza riprodursi. Eu amo você e você faz parte de mim. Ti amo e tu fai parte di me. E conversar sempre assim com as células.
estou te trazendo bem-estar, alegria, porque tudo que você pensar de positivo, ela vai estar recebendo. Ti porto benessere, gioia, perché tutto quello che penserai di positivo porterà e arriverà alla cellula. Que sinfonia que é aquela do Beethoven? Quinta. Coloque a Quinta Sinfonia de Beethoven para tocar. Mettete come sottofondo la Quinta Sinfonia di Beethoven. Num ambiente bem tranquilo. In un ambiente molto tranquillo. Tocando num volume alto. In un volume abbastanza sostenuto. Por 19 minutos. Per circa 19 minuti. Tocando somente ela e se repetindo. Soltanto questa sinfonia che poi si ripeta. E durante esse tempo. E durante questo tempo. Você senta ou deita confortavelmente. Ti siedi o ti sdrai in modo confortevole. E vai prestando atenção na vibração da música. E fai attenzione nella vibrazione della musica. Porque essas ondas, elas envolvem e afrouxam os laços das células. Perché queste onde avvolgono e rilassano che? Das células. Afrouxam, soltam os laços das células. Afrouxano i laci, i legami delle cellule. Ok. E ela se torna totalmente receptiva àquilo que você está mentalizando sobre ela. E si torna totalmente ricettiva a quello che stai mentalizzando su di essa. E aí você vai pensando e dizendo essas frases que eu disse a você agora. E quindi tu mentalizzi e dici queste frasi che ti ho detto adesso, che ho detto adesso. Se você puder fazer isso todo dia, 19 minutos. Se potrai fare questo tutti i giorni per 19 minuti. É a única música, sinfonia que provocam uma alteração celular. Ela mexe em todas as moléculas. È l'unica sinfonia che muove tutte le molecole, tutte le cellule e che provocano alterazioni. E passe a viver seus dias pensando, cada coisa, o que isso me traz? E passo i tuoi giorni pensando sempre, che cosa mi porta questa cosa? E o que prestar, que te fizer bem, você alimenta. Quello che ti fa bene, tu devi alimentarli. E o que não te faz bem, que não foi bom, você deleta. E quello che non ti fa bene, che non sia stato una buona cosa per te, cancella. E diz, eu não preciso disso, isso eu não quero, isso não me pertence. Acabou. E quello che non c'entra niente, dice io non ho bisogno di questo, non voglio questo, e questo non mi appartiene. É isso. Eu acho que isso vai trazer um bem-estar. Nós trabalhamos numa sala, temos uma das salas de tratamento espiritual, que é somente para câncer. Noi abbiamo una sala di trattamento spirituale nel nostro centro che è solo per i problemi di tumore. E trabalhamos assim enquanto ministramos os passes de cura. E lavoriamo così mentre facciamo i passi di cura, di guarigione. Espero ter respondido aquilo que ela estava buscando. Mi auguro di aver risposto a quello che mi è stato chiesto. Assim,
eu entendo, eu consigo entender, mas eu dou esse conforto para os colegas, porque os colegas não entendem. Mas é um fim triste olhando nos olhos materialistas, porque a pessoa sofre por um bom tempo, a sensação é como se estivesse afogando, então ele perde a consciência, fica muito agitado, a gente tem que imobilizar eles e eles ficam num quarto sozinho, sem a família e até sem a gente, porque a gente tem que ter pouco contato, porque são contagiosos. Então, essa agora, nesse momento da situação crítica de que chega no hospital, né? Então, a gente... Quando você se aproxima deles para imobilizar, para o pouco que você se aproxime, mentalize Jesus aqui, Sim, juntinho de você, envolvida numa luz dourada da cabeça aos pés, e quando você se aproxima, seja para amarrar, para fazer o que for que você tiver que fazer, mentalize assim: essa luz, essas mãos de Jesus estão chegando a você, está te acalmando, te aquietando. Sinta a paz nesse momento, porque mesmo que ele esteja inconsciente, é o corpo físico, ele como espírito outro. Isso muito tudo vai obrigada. serenamente. I pazienti nei momenti finali sono in camera da soli, senza nessuno, senza nemmeno infermiere, salvo qualche volta, no? E quindi come comportarsi, come aiutarli. Vamos então fechar os nossos olhos por alguns instantes e deixar-nos banhar pelo amor de Jesus. Quando ele caminhava no meio do povo, todos queriam tocá-los. Todos. Quando alguém tocava em suas vestes,